Jovens andando pela Cracolândia como zumbis, o olhar parado, como se estivessem em outra dimensão. Jovens estatelados em calçadas, com seus corpos inertes, como se estivessem sem vida. Essas são algumas das cenas que têm se espalhado pela capital de São Paulo, por bairros da periferia e em diferentes estados do Brasil. Essas cenas são provocadas pela K9, também conhecida como droga zumbi, uma substância psicoativa produzida em laboratório que tem um efeito quase 100 vezes maior que provocado pela cannabis. Ela é altamente viciante e pode causar dependência física e psicológica em seus usuários, gerando problemas cognitivos como falta de memória e de concentração. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e eu estou mais um dia aqui para contar uma história para vocês, mais uma história, né? Esse é um dos vídeos mais sérios que a gente faz, a gente sempre está fazendo pesquisas mais aprofundadas sobre alguns temas e esse foi um tema também bastante pedido, mas também é um tema de bastante utilidade pública. A gente vai falar hoje de um novo entorpecente que tem surgido aí, tem dado o que falar, tem prejudicado a vida de muita gente, tem estragado muitas vidas dentro da quebrada, que é a K9, tá bom? Então nós fomos fazendo uma pesquisa aprofundada sobre o assunto. A Adriana, que é a nossa co-roteirista aqui, sócia do canal, trouxe essa história pra gente. A gente pesquisou em cima também, esse roteiro passou por várias mãos. A gente fez um trabalho bem grande e aprofundado para trazer a pesquisa para vocês de forma séria, como é o nosso trabalho aqui, vocês sabem disso, tá bom? Então, por esse trabalho ser muito sério, por ter demandado muito trabalho, por falar de um tema que muitas vezes pode acontecer de não trazer as monetizações que nós imaginamos, se possível já começa deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque vocês ajudam muito a mandar esse vídeo para frente e a conseguir que ele tenha um pouco de retorno financeiro, mas para nós, esse vídeo, nós queremos que ele tenha um retorno de utilidade pública muito maior do que propriamente o retorno financeiro. A gente está fazendo isso para avisar, para informar e para levar conhecimento aos nossos seguidores, enfim, para que os nossos seguidores são amigos, colegas, parentes. Então, se gostar desse vídeo, pega, compartilha, porque as pessoas precisam saber dessa história, precisam saber o que está acontecendo, certo? Então, sem mais delongas, vamos falar da K9. Edu, por gentileza, roda a vinheta. Galera, há uns dias atrás eu fui dar uma palestra em São Mateus, uma quebrada na zona leste de São Paulo. É uma das quebradas mais conhecidas da capital. Fui a convite de um grande amigo meu, o Dr. Tiago. Um abraço para você, meu querido Dr. Tiago. No centro comunitário, eu troquei ideia com os caras do grupo Consciência Humana, que era um grupo de rapper bastante importante na minha época, nos anos 90, né? E ainda é os caras pioneiros do rap aí. E também troquei ideia com um novo rapper que tá chegando aí, o Renan Nery, que é um parceiro nosso aí também. Moleque, muito gente boa. Um abraço pra você, viu, Renan? Nosso parceiro. Vamos deixar o link para suas músicas aí também nos comentários, se vocês quiserem conhecer. Além desses caras, nós trocamos ideia com outros moleques lá da região. A palestra que eu fui dar lá era sobre a história da pedra e os seus efeitos nas vidas das quebradas brasileiras, principalmente em São Paulo, já que São Mateus foi o primeiro lugar onde o entorpecente chegou realmente. Uma coisa que me deixou meio assustado foi a preocupação da galera de lá com a nova parada que tinha chegado por lá, a K9. Pela forma assustadora como eles descreveram, era uma parada que estava causando e está causando um regaço enorme no lugar. Dessa ideia aí, veio a necessidade de pesquisar mais profundamente o que é essa parada e como essa fita surgiu na nossa história e chegou até aqui, como esse entorpecente surgiu. E já vou deixar bem claro que a história é confusa, carece de fontes, mas pesquisamos profundamente para realizar um trabalho minimamente esclarecedor, como vocês sabem que a gente sempre faz por aqui. E para começar a entender esse processo todo, vamos já deixar claro como está o mercado de entorpecentes no mundo, tá? O pó, galera, ainda é vendido e a erva também, mas os entorpecentes prediletos dessas novas gerações, sem dúvida alguma, são os entorpecentes sintéticos. Tem cartel no México, por exemplo, que abandonou boa parte do comércio de pó para se dedicar à produção de comprimidos de fentanil, um sintético que era usado como remédio, acabou na mão dos americanos sendo usado como entorpecente, tá? Para ficar loucão. Quando falamos sintético, estamos dizendo de drogas criadas em laboratório de forma farmacêutica e distribuídos como se fossem remédios em cápsulas ou comprimidos.
tá? Elas são modificadas da fórmula original para que entorpeça mais as pessoas. Só para vocês compreenderem um pouquinho melhor o que significa o termo sintético. O pó, por exemplo, é refinado no processo químico, mas não há uma engenharia montada no laboratório para misturar vários princípios ativos que deixam o cara loucão. A planta da coca passa por um refino que adiciona uma transformação química e já era, sai o pó do outro lado. Já no caso dos sintéticos ou sintéticas, os caras pegam vários princípios ativos e misturam fazendo comprimidos. É tipo uma engenharia de entorpecentes mesmo. É algo criado em laboratório. Dito isto, vamos tentar explicar para vocês como pode ter surgido a K9 e como ela foi construída até se incluir na cultura principalmente da América, tá? Pessoal, as drogas K são canabidioides sintéticos criados em laboratório a partir de estudos que procuravam entender o sistema endocannabinoide e o mecanismo de ação da THC no cérebro. Galera, o THC é o tetrahidrocannabinol, é a principal substância psicoativa da erva, tá? Para que fique bem claro, não é erva, é um sintético que usa um princípio ativo dela. E desde 1960, 1970, pesquisadores e a indústria farmacêutica buscam criar substâncias sintéticas semelhantes ao THC para desenvolverem analgésico. Um dos principais pesquisadores que produziram um sintético para isso, o nome do cara, né, é John William Huffman. Ele era um conhecido químico e professor dos Estados Unidos, de uma universidade grande dos Estados Unidos. A ideia do cara, pessoal, era tentar usar os princípios ativos da erva e de outros entorpecentes para diminuir o sofrimento de pessoas que sofriam com câncer ou com AIDS. Na época, final dos anos 70, a doença devastava muitas vidas e causava um sofrimento absurdo. Então, vocês conseguiram entender que, na verdade, as drogas sintéticas, né, os entorpecentes sintéticos, eles pegam os princípios ativos e montam drogas a partir desses princípios ativos, tá bom? E foi a partir desses estudos que surgiu a K9, entorpecente sintético, que tem se espalhado pelo Brasil e causado pânico nos grandes centros. Bom, a princípio a tendência é chegar em todos os lugares, infelizmente, porque é uma droga muito devastadora e muito viciante. Essas substâncias que foram identificadas por aqui existem desde os anos 2000, mas foi nos últimos anos que elas se espalharam pelos presídios brasileiros por Bocas e pela Cracolândia em São Paulo. Então as drogas K chegaram aqui no Brasil nos anos 2000 e se espalharam pelos presídios nessa segunda década agora. Ela ficou conhecida por provocar um efeito chamado efeito zumbi e ter sido a causadora de vários casos de overdose. A K9 tem preocupado as autoridades e a sua venda na Cracolândia chegou a ser proibida pelos chefes do primeiro comando porque davam um arregaço ali para quem usava. Embora a polícia acredite que foram organizações criminosas que trouxeram entorpecente para o Brasil e que ajudou a espalhar isso para os presídios paulistas para testar uma nova possibilidade de lucrar, o seu efeito devastador acabou fazendo com que a organização criminosa e as organizações criminosas, principalmente aqui, enfim, manda aqui em São Paulo na criminalidade, mudasse a sua estratégia em relação a essa substância. A proibição, galera, da sua comercialização na Cracolândia se deu por causa dos efeitos intensos provocados pelo uso da substância, o que fazia com que as condições do usuário chamassem muita atenção e o local passasse a ser mais monitorado, o que não era bom para os negócios da organização criminosa. Então o cara usava a parada, ficava doidão lá, assustava todo mundo e isso começou a chamar a polícia, começou a chamar a atenção do Estado. A K9, galera, tem sido consumida dissolvida em acetona ou etanol e borrifada em folhas de erva para imitar o aspecto das folhas de maconha, tá? Das folhas secas de maconha. Ou qualquer folha que os caras achem por aí. O principal mote é vender dessa forma como se ela fosse erva mais potencializada. Isso acaba gerando uma demanda maior, uma vez que a erva é uma das drogas mais consumidas pela molecada e a curiosidade e a falta de informação leva à procura por esse K9. Além disso, já foram encontradas nela diversas outras substâncias como ansiolíticos, estimulantes, que potencializam ainda mais o seu efeito e mexem ainda mais com a mente e com o corpo do cara. Ou seja, além do bagulho já ser muito forte, os caras ainda socam outros químicos que mexem ainda mais com as sensações das pessoas. Os seus efeitos, pessoal, são bastante fortes e imediatos no organismo de quem a consome. E quando eu digo forte, galera, eu tô falando forte
mesmo, mexe com tudo na pessoa, certo? Conforme relatos de usuários, a K9 produz um estado de torpor imediato e faz com que muitos de seus usuários apaguem depois de consumi-la. Outros se sentem como se estivessem em uma viagem fora do corpo, como se fossem capazes de atingir uma outra dimensão. É bom que a gente novamente deixe claro aqui que a K9 não é erva, tá? Não é maconha, galera. Ela tem um princípio ativo da maconha, um dos princípios ativos dentro da sua composição. E ela tem sido vendida com os caras espirrando isso em folha, né? O líquido da K9 em folha, para potencializar as vendas como se estivesse vendendo uma super maconha. O que a gente viu muito na mídia tradicional é os caras fazendo essa confusão. Isso é muito perigoso. Bom, galera, os efeitos que ela produz no organismo, a K9, são bem variados e intensos e depende de cada corpo e cada organismo. E, obviamente, ainda está sendo estudado, pois o barato é muito novo por aqui. Ó, para vocês terem uma noção, nós procuramos diversos relatos de sensações e anomalias causadas por esse entorpecente no corpo das pessoas. Suas principais vítimas são jovens entre 14 e 24 anos, e nós conseguimos listar, galera, nada mais, nada menos do que 25 efeitos devastadores. Isso na hora do uso, nem estamos falando a longo prazo, porque a gente ainda não conhece direito. Há registros, pessoais, de casos, ó, anota aí, ó, psicose, paranoia, alucinação, alteração de humor com irritabilidade, agressividade, desorientação, ansiedade, ataques de pânico, tremores, espasmos musculares, convulsões, transpiração intensa, queimação nos olhos, perda de percepção do tempo, sedação, dor no peito, bradicardia, hipertensão, hiperventilação, dormência, formigamento, náuseas, vômitos, ressecamento da boca, entre outros. Olha que devastador bagulho, mano. Ainda não há informações sobre os seus efeitos a longo prazo, como a gente falou, mas sabe-se que ela provoca uma tolerância ao seu uso, levando os usuários a consumirem doses cada vez maiores para conseguir a recompensa que a droga dá. É aquele sistema que a gente explicou aqui no vídeo sobre o crack. É interessante vocês assistirem depois. A gente tem um vídeo, vou pedir para deixar no card, falando sobre a história do crack, tá? O negócio, pessoal, é extremamente viciante. O cara começa e em poucos dias vai aumentando a dose para atingir o sistema de recompensa. A partir da primeira vez, fica louco rapidão, e das próximas o cara precisa de mais e mais para ficar cada vez mais louco. De acordo com os profissionais da área de saúde, na maior parte das vezes, os sintomas provocados por intoxicação aguda desaparecem cerca de 2 horas após o consumo da K9. Então, o que acontece? Novamente, vamos sintetizar de novo isso daqui. A K9, ela funciona assim. Você usa ela e aí depois que o cara usa, ela dá uma baita de uma sensação. Depois você não chega mais naquela sensação. Para chegar perto daquela sensação, você tem que usar muito. Portanto, ela produz uma capacidade de vício, de viciar naquilo, de ser adicto daquilo muito grande. Como qualquer outro entorpecente, pessoal, ela pode causar extrema dependência e ainda não há estudos sobre suas consequências para a saúde dos seus usuários. Olha o que os caras estão usando por aí. Mas o que se tem observado até agora nas ruas, e nessa parte as ruas falam bastante, tá, pessoal? É que o negócio é devastador e tem a capacidade de levar o cara para um caminho obscuro, como o da pedra mesmo, tá ligado? E até pior. Muitos traficantes têm barrado a comercialização do K9 por causa dos efeitos que ela provoca, o que faz com que os locais onde ela é consumida se tornem muito visados, mas ela tem se espalhado mesmo assim, através de vendas programadas, chegando até a casa dos clientes através de uma espécie de delivery, manja. Hoje a gente sabe que se o cara quiser comprar, o cara tem onde comprar. Na Cracolândia de São Paulo, ela já tem um lugar garantido e aumenta ainda mais a legião de dependentes que já eram consumidores e consumidos pelo crack e agora lidam com os efeitos da K9 também. Mesmo com a proibição em uma época, não teve como manter proibido. Nas periferias de São Paulo, a K9 tem encontrado uma legião de consumidores. Além disso, ela tem se espalhado por diversas capitais do Brasil. Uma coisa importante aqui pra gente deixar bem claro também é sobre a relação da K9 com a erva, de novo, destacando mesmo de verdade. Os nossos seguidores disseram: por favor, Joel, explica direito a relação desse entorpecente com a erva, que tem muita gente formando errado. Galera, e realmente tem. Ao que pudemos pesquisar, os especialistas têm insistido que a K9 não é maconha, certo? Ela não tem a ver totalmente com a erva. Embora, galera, ela atinja os mesmos receptores cerebrais que a erva
erva natural. Porém, os seus efeitos são 6 vezes mais potentes e feitos para deixar o cara em adicção mesmo, viciado. Ela ganhou o apelido de algumas mídias hegemônicas aí, algumas mídias tradicionais, de super maconha, tá? Que a gente acha meio errôneo nesse ponto. E obviamente, você falar isso, você informa o cidadão de forma errônea e faz com que ele vincule quem se trata, por exemplo, com uma erva, porque tem gente que se trata com canabidiol e tal, a pessoas que usam K9, tá? Aqui, inclusive, a gente não vai entrar em juízo de valor algum, tá, pessoal? Se a maconha é boa, se não é boa, a gente não vai falar disso, é ilegal. Mas isso são o que dizem os especialistas. E eu espero que essa questão esteja elucidada para vocês, tá bom? Aliás, o K é um tipo de droga que também são chamados de spice e se dividem entre K2, K4 e K9. São chamados de K, pois são compostos sintéticos que produzem efeitos muito mais intensos e duradouros que a cannabis, por exemplo, ou qualquer outra droga do gênero. Então vamos entender melhor a diferença entre K2, K4 e K9, porque a mídia tem falado bastante disso. Tem muita confusão aí. A diferença é a seguinte, galera. Quando ela é borrifada, é líquida, e o K é líquido e é borrifado em papel, se chama K2. Quando aparece junto com tabaco para fumo, é conhecida como K4. E quando é borrifado em porções de outras drogas, que podem ser pó ou erva, é chamada de K9, que é o barato que consegue potencializar outros princípios ativos. Aqui no Brasil, inclusive, ela tem sido borrifada em qualquer tipo de folha e em muitos lugares vendido como se fosse uma super erva, como a gente já falou para vocês. Além disso, pessoal, ela tem sido usada com outros entorpecentes, muitos deles também sintéticos, como êxtase ou MD, o que causa impactos ainda maiores em seus usuários, podendo levar até o falecimento. Para especialistas no assunto, o termo super maconha pode ter sido uma estratégia para fazer com que usuários da erva experimentassem a nova substância, mas a K9 é muito mais perigosa e pode trazer consequências sérias para quem a consome. E os estudiosos, obviamente, chegaram à conclusão de que essa droga ela causa dependência quase que imediata, tá? Principalmente quando seus usuários são crianças e adolescentes que ainda não têm o lóbulo frontal completamente formado e estão ainda em pleno desenvolvimento das suas funções cerebrais. O governo do estado de São Paulo, pessoal, lançou um alerta para os efeitos perversos da K9, chamando a atenção para o fato de que ela pode trazer consequências bem piores e mais fortes do que o próprio crack, tá ligado? Então é isso que o governo do estado tá falando, rapaziada, o bagulho é pior que pedra. Apesar disso, ela tem ganhado muitos pontos de venda e de consumo, principalmente em cidades grandes como São Paulo. Além de consumir K9, adolescentes postam vídeos em redes sociais mostrando imagens de usuários sobre efeitos da substância. Nesses vídeos é possível ver jovens se contorcendo ou largados apagados na calçada. Inclusive, tem gente nas outras plataformas aí, aquelas de vídeo curtinho, que tem publicado, gravado o cara lá passando mal e publicado para ganhar like, para ganhar dinheiro, tá? O número de registro de intoxicação provocado pelo consumo de K9 tem aumentado muito nas redes de saúde, mas ainda não há protocolos definidos para o atendimento desses casos. Isso significa que o Estado ainda não sabe o que fazer com os usuários dessa porra, mano. Não sabe o que faz com os usuários disso aí. O cara chega no hospital e todo mundo fica meio que sem saber aonde põe a mão. Na periferia de São Paulo, é possível comprar pinos e ervas com K9 em diferentes quantidades. Os preços de cada pino ou de cada folha variam de R$ 2,50 a 10 conto. Isso mostra que o entorpecente é um preço bastante baixo que os adolescentes conseguem comprar. E de R$ 2,50 para R$ 10 tem muita diferença de qualidade e de quantidade. Sabe-se lá o que o cara tá usando para pagar R$ 2,50 em algo. Ao que se sabe, pessoal, por relatórios policiais e relatórios da saúde pública no Brasil que tem sido feitos nos últimos tempos, a matéria-prima para a fabricação do K9 chega ao Brasil por contrabando em portos, aeroportos e fronteiras terrestres, como é feito com grande parte dos entorpecentes que adentram o solo brasileiro. Dentro do país, essa matéria-prima é misturada com as mais variadas substâncias, chegando até a ser misturado com pesticidas, o que aumenta ainda mais a devastação que ela pode causar no corpo humano. Além disso tudo, há contrabandos e roubos de carga envolvendo produtos enviados para indústrias farmacêuticas, o que barateia ainda mais a venda. Como é fabricado aqui,
inclusive fica até mais barato de se comprar. Essa substância sintética que chega, pessoal, é transformada em um líquido transparente que pode ser borrifado, como a gente disse anteriormente, em qualquer coisa, o que torna o seu perigo ainda maior e também facilita demais a sua comercialização e seu escoamento, porque é líquido, permitindo que a coisa líquida ela se espalha em tudo quanto é lugar, até pelo nome, né? Até pelo que ela é, líquida, né? Ela entra em qualquer lugar. Galera, e ainda é muito nebuloso a quantidade de usuários, a gente não tem dados sobre isso, tá? Muitas vítimas são hospitalizadas por conta do consumo, mas os hospitais acabam não chegando à conclusão, não conseguindo chegar à conclusão de que eles usaram realmente a K9, mas todas as informações já obtidas mostram que a K9 tem um imenso potencial de destruição e que ela caminha para se tornar um problema de saúde pública, como é a pedra, por exemplo. É a nova droga do apocalipse. Prestem atenção, pessoal, nos filhos de vocês, nos irmãos de vocês, nos primos, em parentes, demais vizinhos. Prestem atenção no que esses moleques tá usando, no que esses moleques tá levando para casa, no que esses moleques estão fazendo na rua. Moleque entrar numa fita dessa aí, a gente não tem nem como saúde, né? Nem como o sistema de saúde não tem nem como salvar ele, porque como vocês viram, a gente tá bem atrasado em relação ao mal que esse entorpecente maldito tá fazendo para nossa sociedade. Então se liguem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí no comentário como que vocês ouviram falar dessa droga, se vocês já viram ela, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. E ademais, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, que o like é o pagamento vital do YouTube. Esses vídeos de mais de 20 minutos que a gente tem que fazer pesquisas bem aprofundadas de semanas e às vezes meses, dá bastante trabalho para fazer e às vezes não rende de forma monetária o tanto que a gente teria que render para pagar os custos do vídeo que foi feito. Então se você puder também, vire membro do nosso canal por apenas R$ 4,99 por mês, que você terá vários outros benefícios que os membros tem. Mas se não puder, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa seu like. Sou Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Fui, valeu, até uma próxima.